Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está aqui assistindo História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto. Bom, hoje a gente vai continuar o nosso trabalho da semana passada, que é a discussão de técnicas de persuasão em cartazes de propaganda na Segunda Guerra Mundial, e o jogo que a gente usou para isso foi o Sniper Elite V2, a versão remasterizada, beleza? Bom, a gente vinha falando de reciprocidade e senso de urgência, então agora falta a gente cobrir autoridade, consistência no comportamento e criação de consenso. Antes da gente começar a trabalhar, queria aproveitar aí para agradecer todo mundo que me encontrou no Instagram, que se inscreveu aqui no canal também, ou que fez os dois, vai que, né? A gente passou recentemente a marca de 600 inscritos e tudo isso é por conta da galera que segue aí assistindo, comentando e compartilhando, beleza? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Dito isso, simbora trabalhar, vamos lá. Vamos fazer o de sempre? Aperta aí o seu cinto, se segura na cadeira e partiola de história, galera. Falou! Bom, gente, como eu tinha comentado aí no outro vídeo, a gente falou das duas primeiras estratégias, né? A reciprocidade e o apelo ao senso de urgência e medo. Se você perdeu, eu vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Fica tranquilo para ver depois, já que você não precisa assistir na ordem, beleza? Hoje a gente vai ver as três outras estratégias de persuasão dos cartazes de propaganda. Elas são o uso de figuras de autoridade, a consistência no comportamento e a criação de consenso. Vamos começar então com figuras de autoridade. Os propagandistas vão fazer uso dessas figuras importantes. Geralmente os caras vão escolher aí os pais fundadores ou algum tipo de líder nacional, alguma coisa que, enfim, consiga conferir algum nível de credibilidade e de peso para o discurso. Historicamente a gente vai chamar isso de lugar de enunciação, porque aí você vai ter um discurso de poder que vai ser posto em prática, já que o emissor tem uma posição altamente privilegiada. Eu usei 4 cartazes históricos para ilustrar esse ponto aí. No primeiro deles, a gente tem o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos durante a maior parte da guerra. Bem no finalzinho ele vai ser substituído pelo Truman, mas foco aí no Roosevelt, vai. Ele exorta o povo, galera, ou seja, ele pilha a galera, ele faz as pessoas perceberem que o trabalho precisa ser feito em alta velocidade aí no cartaz. Porque é essa velocidade que vai salvar vidas, salvar a nação e, no fim, salvar a nossa liberdade. A frase embaixo que está aí, o Keep them firing, pode se referir aos canhões e às metralhadoras, mas também aos motores das máquinas nas fábricas. Tem uma expressão em inglês, gente, que é o firing on all cylinders, que seria mais ou menos como ligado na potência máxima em português. A ideia que está por trás aí é extrair o máximo possível de performance, o que parece ser bem coerente com a ideia de pressa que esse cartaz veicula, né? Esse jogo de palavras do canhão, da metralhadora, da máquina, da performance, enfim. Bom, no cartaz seguinte aí a gente tem a ideia de destino, e ele fala assim: tomamos o futuro da nação nas mãos, Hitler para presidente do Reich. Isso remete pra gente à ideia do grande líder sobre-humano, capaz de dar ordem ao caos e de dar forma ao futuro. Isso me lembra também a ascensão do Hitler em 1933, quando ele se torna chanceler, e do jogo de manobras políticas dos nazistas em torno do parlamento, do Paul von Hindenburg, o Franz von Papen e mais um monte de coisa aí. Talvez convenha fazer um vídeo aí só de ascensão de Hitler aí, quem sabe um dia. Mas segue a barca, vamos lá. Mais uma imagem falando de supostos grandes homens e a ideia do destino. Dessa vez é um cartaz italiano, ele é um pôster de cinema, onde a gente tem o Mussolini, o Duce, ou seja, o líder, como o homem do destino. Tal como no caso alemão, a gente vai ter um círculo de mídia aí, que vai ser composto por cinema, jornal, revista, ou nesse caso aqui, propaganda de pôster, né, que é o tema central do nosso vídeo, e esse círculo vai ser enorme. Os governos da época vão fazer de tudo para que a sua versão fosse sempre aquela na qual as pessoas acreditavam. Só um parêntese aí de como isso inspirou aqui no Brasil o nosso Getúlio Vargas e a fundação do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas bom, feito esse parêntese, a gente pega um avião aí e vai mais para o leste,
na União Soviética, do Stalin, com um cartaz que certamente é a colagem de várias fotos. Eu tenho tropas marchando, blindados e aeronáutica atuando em conjunto, ou melhor, à sombra do Stalin. Essa descrição me parece muito apropriada, porque essa bandeira vermelha aí na frente tem Stalin e seu espírito inspiram e protegem o exército e a pátria-mãe. Nada mal para um país que está entrando em guerra, nesse caso contra a Polônia, em 1939, e depois vai ser traído pela própria Alemanha e vai passar um rolo compressor no leste europeu e determinar os rumos da segunda metade do século XX com a questão da Guerra Fria. Mas simbora aí. Vamos para mais uma estratégia, que é a da consistência. Ao invés de olhar as imagens históricas, dessa vez eu coloquei um dos cartazes de dentro do jogo. Na última fase desse game, cara, a gente está lutando dentro de Berlim e tem que subir no portão de Brandemburgo. No caminho para lá, bem pertinho mesmo, eu encontrei esse pôster aí na parede. A imagem diz assim: Vitória, armas maravilhosas, ou armas maravilha. A ideia aqui é relembrar os sucessos anteriores. Considerando as imagens do pôster, a referência aos foguetes V2 e uma silhueta do avião Messerschmitt, esse modelo aí é o ME-262, beleza? O V2 foi usado nos ataques a Londres entre setembro de 40 e maio de 41. Tem um vídeo detalhado sobre isso aqui no canal, é aquele do Werner von Braun e tudo mais. Eu vou botar a descrição, vou botar o link na descrição, agora sim, e o card aqui em cima, beleza? Um avião que você está vendo aí foi o primeiro caça movido a jato, e isso tem prós e contras, vamos lá. A parte boa, evidentemente, alta velocidade e alta taxa de subida, absolutamente sem rivais na época. Por outro lado, em altitudes baixas, esse motor vai perder bastante eficiência e acaba se tornando um alvo fácil. Eu aproveitei para colocar uma foto também onde a gente consegue ver bem a silhueta do ME-262 e comparar ela com o pôster. Essa foto é bacana porque ela foi tirada pela câmera que estava na metralhadora de um P-51 Mustang, que era um avião americano, né, dos aliados, também usado pelo Brasil e na Itália, e depois a gente fala disso, mas o ponto é, no cartaz a gente vê essas duas coisas, né, as armas maravilha, e bem ali no cantinho tem também uma águia, que é o símbolo do Terceiro Reich. Então a Rebellion, os caras que montaram o jogo, mandaram bem demais em pesquisa, em montagem, o cartaz ficou filezinho, gente. Voltando para imagens históricas, eu escolhi um pôster britânico e um soviético. O primeiro diz, já os derrotamos antes e vamos derrotá-los de novo. E tem um jogo de imagem interessante aí dos alemães na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, beleza? Eu acho o uso das cores legal também, porque faz parecer que o soldado alemão da Primeira Guerra é como um fantasma que paira sobre o soldado atual da Segunda. No cartaz russo a ideia é a mesma, já os derrotamos antes, em 1242. Essa data aí tem a ver com as cruzadas teutônicas no território soviético e com o papel desempenhado pelo Alexander Nevsky, que, aliás, momento propaganda aí, virou filme do Sergei Eisenstein, o mesmo cara que dirigiu o Encoraçado Potemkin, beleza? Eu toquei nesse assunto aí das cruzadas em um dos vídeos sobre Company of Heroes e a campanha nazista na Rússia durante a Segunda Guerra. Para variar, link na descrição e card aqui no vídeo. Não sei quantos cards cabem, mas vamos aí. Finalmente a gente chega na última estratégia, que é a criação do consenso. Aqui a gente vai tratar da formatação e da formação de hábitos coletivos, com o objetivo de guiar e educar o público a apoiar uma causa, uma ideia ou um ato. Simbora ir para os cartazes históricos. O primeiro deles é um cartaz holandês, dizendo que a Europa está marchando junta para destruir o bolchevismo. E aí eu tenho um soldado soviético e a cruz, bastante óbvio o que está acontecendo aí, mas o interessante é a gente olhar a parte de baixo, onde a gente tem vários países e a Alemanha nazista com a fila mais longa capitaneando esse movimento aí. A criação do consenso está na união internacional contra um inimigo comum, nesse caso, os socialistas, beleza? Em seguida a gente tem provavelmente o meu cartaz favorito de todos os tempos. Ele diz, se você dirige sozinho, você está dando carona para Hitler. Esse cartaz, gente, isso é muito bom, galera. Bom, esse cartaz foi veiculado nos Estados Unidos e estimulava os clubes de carona e consumo consciente de combustível, porque afinal de contas, a matemática que é feita aqui é queimar combustível de um carro com uma pessoa só é um desperdício, é visto com maus olhos, visto que carros podem levar mais passageiros.
Hoje em dia a gente tem clube de carona, mas essa questão de consciência ecológica do jeito que a gente tem hoje simplesmente não existe lá na Segunda Guerra Mundial. Logo, se você está usando o carro só para querido, seja mais eficiente, você está desperdiçando combustível, e se você desperdiça combustível, você ajuda os nossos inimigos, ou seja, você dá carona para o senhor Adolf Hitler. E para a gente fechar os cartazes, mais uma aí de formatação de comportamento e apelo coletivo. Agora é um pôster da Inglaterra, e a gente tem várias camadas sociais entrando na fila para participar do esforço de guerra. A mensagem aqui é bem óbvia, né? Não importa de que camada social você faz, não importa o seu papel na sociedade, entre na linha, entre em fila, porque todo mundo precisa contribuir de alguma forma. Para a gente fechar, ao invés da nossa clássica leitura de um artigo ou livro, eu queria fazer um negócio um pouquinho diferente hoje, que é deixar uma dica ou como se fosse assim um protocolo para a gente analisar imagens históricas. Eu ordenei os elementos de análise para formar uma sigla fácil de lembrar e levemente brega também. Então você tem que olhar o pacote. Olha que ideia, olha que ideia genial, gente. Vamos aí. Então, primeiro P, o P e o A, na verdade, né? O público-alvo, ou seja, a quem aquele material se destina. Seguido aí pelo C, que é o contexto de produção. Ele vai indicar para nós o tempo e o espaço onde esse material foi produzido. Depois eu vou ter objetivos, né, que o nosso O, ele mostra pra gente para que serve esse cartaz. Pode ser captar recurso, desmoralizar o inimigo, criar um determinado consenso, criar um determinado comportamento e assim vai. O T dobrado aí é para tema e tom. E aí a gente tem funções da linguagem, apelo emocional, enfim, que série de estratégias, vamos dizer assim, mais do campo da linguística, aquele cartaz está aplicando. E, finalmente, o emissor, que é o conjunto de pessoas ou instituições que produziu o material em questão. Uma coisa para a gente se ligar aí e tentar despertar o senso crítico da galera é lembrar do incrível e gigantesco e mastodôntico Metallica. Eu não podia deixar passar essa sem falar de rock and roll, já que não teve citação. Lá em For Whom the Bell Tolls, no disco Ride the Lightning, acho que 84, mais ou menos, o Metallica fala no silêncio que fala tão alto. Nessa eloquência do silêncio, o que eles querem dizer com isso? Que nem todas as ausências ou nem todos os silêncios são acidentais ou são por acaso. Vários desses silêncios, pelo contrário, são intencionais. Então os cartazes, para a gente fechar aqui concluindo, os cartazes são sempre uma versão dos fatos, são sempre só um lado da moeda. Daí que, como professores, cientistas sociais, alunos, cidadãos, enfim, a gente precisa manter o nosso radar ligado para detectar essas ausências, esses jogos de sentido e essas manipulações, ou como diz o Metallica, para detectar os silêncios que falam tão alto. Beleza? Bom, gente, pro episódio de hoje é isso e eu vou ficando por aqui. Se você tem outras sugestões de games de qualquer período histórico, basta escrever aí embaixo nos comentários, beleza? Mais uma vez, meu nome é Jorge, eu sou professor de História. Se lembra aí de curtir, compartilhar e deixar o seu feedback. Mas, abraços virtuais e com distanciamento social para todo mundo. Se cuidem aí, lavem as suas mãos, fiquem em casa se possível e racha de estudar, galera. Falou!